o pilar central do poder comunopetista ou comunolarápio no Brasil é a mídia. E isso não vem de hoje. Em 1964, logo após a derrubada do presidente João Goulart, o Partido Comunista Brasileiro e seus associados dedicaram especial atenção à conquista dos órgãos de imprensa, rádio e televisão. Dedicaram a isso muitos anos e conseguiram o domínio total desses meios de comunicação. Quando eu digo total, não é exagero, não é força de expressão, materialmente a coisa é assim, numericamente, pelo número de pessoas envolvidas. Se você procurar nas redações de jornais, redação de noticiários de TV, você não encontra um sujeito de direita, um conservador, um cristão tradicional, nada. Eles tiraram todo mundo, não só nos cargos pequenos de redação, desde o repórter, o copydesk, etc., mas até os colunistas, pessoas de grande destaque. Os conservadores foram sendo banidos um por um. Eu me lembro agora, por exemplo, do Meira Pena, do Antônio Olinto, do Lenildo Tabosa Pessoa e muitos outros foram sendo apagados da mídia. O Antônio Olinto, o nome dele ficou banido da imprensa brasileira durante 20 anos, embora fosse um autor que tinha livros traduzidos em 28 países, um homem de sucesso mundial. No Brasil ele desapareceu. Mais tarde voltou, botaram na Academia Brasileira como uma espécie de prêmio quase póstumo, assim, às vésperas da morte, deram esse prêmio de consolação para ele. Então, este fator foi decisivo na história do Brasil. Por quê? O que é a mídia? A mídia é o fornecedor dos fatos em cima dos quais as pessoas criam as suas conclusões e as suas preferências. A matéria-prima de toda a discussão vem da mídia, que se chama mídia por estar exatamente no meio, por intercomunicar as várias partes da sociedade umas com as outras. Então, uma função absolutamente essencial. Todos os historiadores conhecem a regra segundo a qual a difusão dos fatos produz novos fatos. Então, em qualquer época da história que você verifique, a difusão dos fatos é um poderosíssimo fator causal na história humana. Portanto, aquele que regula o fluxo dos fatos passados, regula o fluxo dos fatos seguintes. E isso tem acontecido no Brasil desde o tempo do regime militar. Não se iludam com a ideia de que o regime militar controlava tudo. Na verdade, o regime militar não controlava nada, sobretudo na mídia. Era impossível ao regime militar tirar um comunista da redação. Não tirou nenhum jamais. Os únicos comunistas que foram realmente prejudicados naquele período foram os que trabalhavam no Correio da Manhã, porque o jornal faliu. Então, o pessoal da esquerda que estava ali, como Otto Maria Carpo ou Carlos Heitor Coni, que não era propriamente da esquerda, mas era um aliado, eles simplesmente perderam o emprego porque o jornal faliu. Quanto à chamada imprensa nanica, eu já expliquei para vocês que o pessoal que fazia sucesso na imprensa nanica eram os mesmos que dirigiam a grande imprensa. Então, simulando uma situação falsa na qual a direita era a dona da grande mídia e a esquerda era o grupo de heróis que resistiam bravamente na imprensa nanica. Tudo isso é absolutamente falso. A direita não tinha poder nenhum nas redações. Quando se punha um sujeito de direita num cargo importante, ele era logo banido, era tão boicotado pela redação que caía. Isso eu vi acontecer várias vezes. Então, um dado importantíssimo da história brasileira é que a esquerda, especificamente o Partido Comunista, dominou a mídia brasileira desde a década de 60 até hoje e foi banindo todo mundo e criando um fluxo de notícias que levava inevitavelmente os seus leitores a entender as coisas do jeito que a esquerda queria que entendesse. Nesse sentido, por exemplo, eu poderia citar inúmeros fatos desse tipo, mas o principal para mim foi a ocultação da existência do Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo é a maior organização política que já existiu no continente, congregando mais de 200 partidos e outras organizações. Nunca existiu uma coisa dessa na América Latina e, na verdade, nas 3 Américas. Nunca existiu um órgão deste tamanho. E durante 16 anos, toda a mídia, todos os canais de televisão, todos os jornais
Todos os noticiários de rádio ocultaram aquilo, a existência daquilo completamente. Quando eu comecei a vazar os documentos, as atas do Foro de São Paulo, mostrando que a coisa existia, era muito ativa, a partir de um certo momento se tornou impossível ocultar. Então noticiavam um pouquinho, assim, muito discretamente, não descreviam propriamente as atividades, no máximo admitiam, não, aquilo é um foro de debates. Houve, inclusive, vamos dizer, um representante do Foro de São Paulo, o assessor de imprensa do Foro de São Paulo, chamado senhor Giancarlo Summa, com 2 M's, chegou a escrever para os jornais, falando, não, o Foro de São Paulo nada disso, é apenas um clube de debates, não tem poder decisório. Falo, como não tem poder decisório se todas as reuniões, todas as assembleias terminam com resoluções que eram assinadas e, portanto, era obrigatório para todos os membros. Aqui, isso aí, houve, inclusive, uma polêmica minha com o diretor de redação do Globo, o senhor Luiz Garcia, comunistão, que negava, já não dava para negar a existência, mas negava a importância, negava as dimensões do Foro de São Paulo e subscrevia a versão do seu Summa de que era apenas um clube de debates. Né? Agora, você já vê um clube de debates congregar organizações armadas, de narcotraficantes e de terroristas, como as Farc, que já naquela época monopolizavam o comércio de drogas no mercado brasileiro, ou como o BIR chileno, que promovia sequestros dentro do Brasil. Tá certo? O que você vai debater com terroristas e narcotraficantes? Dá a impressão, então, que era uma reunião apenas de intelectuais, que não tinha poder decisório, não tinha poder nenhum, e a mídia, então, primeiro ocultou a existência durante 16 anos, e depois minimizou a importância, desviou a atenção durante mais 7, 8 anos. Uma coisa horrível. Nunca houve um sistema de ocultação tão vasto na história da mídia mundial. Ora, isso pode ter acontecido por coincidência, quer dizer que todos os jornais, sem combinar nada uns com os outros, decidiram ignorar um acontecimento dessas proporções? É claro que não. Então, é evidente que houve um acordo no Sindicato dos Proprietários de Jornais e Revistas que estava, nesse ponto, perfeitamente em harmonia com a vontade majoritária ou total das redações que eram maciçamente compostas de comunistas e seus simpatizantes. Então, isso quer dizer, a população brasileira foi enganada durante quase 20 anos a respeito desse negócio do Foro de São Paulo. Quando o sistema de corrupção montado pelo PT começou a vazar, não deu mais para esconder, o que a mídia fez? Bom, não dá para esconder, então a gente noticia a corrupção, mas não associa isso à ideologia política, nem à estratégia comunista, nem muito menos ao Foro de São Paulo. Vamos tentar dar a impressão de que, ao contrário, esses corruptos, eles traíram o nosso ideal comunista, socialista, tá certo? E decidiram embolsar dinheiro e encher os próprios bolsos, tá certo? Não foi nada disso, porque o dinheiro desviado não foi para o bolso de ninguém, foi para o partido, foi para o PT e seus partidos associados, e foi para governos comunistas estrangeiros, ditaduras comunistas genocidas, como a de Cuba, a Angola, Venezuela, etc. Então, todo o sistema de corrupção não foi assim uma roubalheira como qualquer outra, foi um vasto esquema de financiamento da tomada do poder continental pelos comunistas. Foi isso o tempo todo, tá certo? E é por isso que pessoas como o seu Lula têm até a consciência tranquila. Eles lembram aquele famoso sindicalista americano, o Jimmy Hoffa? Eu não roubei para mim, eu roubei para o sindicato. Né? Eu não roubei para mim, eu roubei para o comunismo internacional, do qual sou, portanto, um herói. O Lula tem consciência de que ele é um herói do comunismo internacional. Né? Só que toda essa roubalheira foi feita para financiar a construção de um sistema criminoso infinitamente maior, que é baseado no terrorismo e no genocídio. Então, os delitos contra a propriedade foi feito para financiar, vamos dizer, um vasto esquema de delitos contra a vida humana, de crimes contra a humanidade. Portanto, e esses crimes contra a humanidade não eram futuros, eles já estão acontecendo. Na Venezuela estão matando gente um atrás do outro, tá certo? E matando gente por motivos políticos, para consolidar o poder do seu Maduro, não é isso? Como faziam no tempo do Hugo Chávez, já era a mesma coisa. Vocês leiam o livro do Leonardo Coutinho, que se chama Hugo Chávez, O Espectro, é um livro absolutamente indispensável, todo baseado em documentos oficiais, que mostra, então, a total interpenetração de corrupção, terrorismo e narcotráfico, tudo como instrumento para criar
o sistema de poder comunista na América Latina. Ou seja, é um concurso de crimes como nunca se viu no continente. Crimes contra a humanidade, tá certo? Que estavam sendo financiados com dinheiro roubado do povo brasileiro. Ora, e sem a colaboração da mídia, nada disso poderia ter acontecido. A mídia foi o fator essencial, porque a mídia acobertou tudo isso. E quando vazava um crime, ela tratava de separar esse crime dos restantes. Tipo, vão-se os anéis, mas fiquem nos dedos. Não custa sacrificar uma figura aqui, sacrificar uma porcaria de uma Dilma, um outro Zé Mané qualquer, ou até o próprio Lula, se for necessário, para preservar o essencial, que é o esquema de apropriação comunista do continente. A mídia foi o instrumento essencial de tudo isso. Né? Não é que a mídia tem viés esquerdista. Fala, não. Viés esquerdista é um sujeito de fora que vê alguém com uma certa simpatia. Ela não tem um viés, ela é parte do sistema. E digo mais, é a parte principal. A mídia foi o primeiro setor que o movimento comuno-esquerdista, derrubado em 64, chegou a dominar. Isso foi a partir de 64, no dia seguinte, 64, inclusive com a colaboração idiota do próprio governo militar, que não entendia o que estava acontecendo, né? Os militares, né, tinham uma noção realmente infantil do que fosse a Revolução Comunista, só entendiam o lado militar da coisa, não tinham a menor ideia do que fosse a ocupação de espaços, a estratégia de guerra cultural, nada disso. Fui eu que os avisei disso a partir da década de 90. Eu comecei a falar disso em tudo quanto era clube militar, escola de guerra naval, escola de comando de Estado-Maior, etc. E ele recebeu aquilo como uma grande novidade. Depois que eu cheguei a publicar algumas dessas conferências, eu condensei no livro A Nova Era da Revolução Cultural, em 1993. O primeiro sinal de que algum militar tinha tomado consciência daquilo levou 8 anos para aparecer. E foi um artigo do general José Fábrega, publicado num jornal militar, no qual ele dizia, é mesmo, isso aí está acontecendo. E daí veio o saudoso general Sérgio Coutinho, que escreveu 2 livros excelentes explicando didaticamente a estratégia gramsciana. Mas isso já tinha se passado 10 anos da publicação do meu livro. E ainda eu não via nos meios militares uma consciência clara da abrangência e do poder do inimigo. Eles tinham, em geral, uma visão adocicada. Isto quando não se deixavam seduzir por esta coisa. Eu vi com os meus 2 olhos um presidente do clube militar do Rio de Janeiro, dizendo que o sonho da vida dele era aliar-se com o pessoal do jornal A Hora do Povo. Jornal que celebrava Joseph Stalin como o maior democrata do século XX, o salvador da humanidade. O homem sonhava com isso. Eu cheguei a ver várias reuniões entre militares e civis, tá certo? Que pregavam realmente a união dos militares com a esquerda para derrubar o neoliberalismo. O neoliberalismo representado na época pelo FHC e Tucanos, que era aliado deles. Então era tudo uma briga fingida. Por que eu digo briga fingida? Porque em 1993, 3 anos depois da fundação do Foro de São Paulo, o senhor Fernando Henrique participou de uma reunião secreta com os dirigentes do Foro de São Paulo, em Miami, junto com o pessoal do Diálogo Interamericano, que é o think tank da esquerda do Partido Democrata. Esta reunião foi noticiada somente no jornal cubano Grama, edição local, não edição internacional, do qual me chegou a primeira página com a chamada de umas 15 linhas, mais ou menos. Tentei obter as páginas internas, que tinham o relato mais detalhado, não consegui, porque esse jornal havia sumido da Biblioteca do Congresso e de todas as bibliotecas americanas que são alimentadas pela Biblioteca do Congresso. Detalhe, a pessoa que chefiava o departamento de latino-americano da Biblioteca do Congresso, na ocasião, no ano 2008, quando fizemos esta pesquisa, era a mesma pessoa que tinha organizado a reunião de 1993. Então, por aí você vê a ramificação até onde vai. O esquema, vamos dizer, é internacional, tem vasto apoio de mega fortuna, de bancos, de organismos internacionais, tudo isto para facilitar a tomada do poder na América Latina pelos comunistas. Tá certo? Então, o seu FHC, o partido dele, sempre colaboraram com isso. E faziam aquela briguinha de comadre, tá certo? Diante das câmeras, né, aquele discurso contra o neoliberalismo. Eu escrevi um artigo na época
dizendo, olha, tem aqui a reunião dos neoliberais, o G8, dos governos neoliberais, que eram aparentemente a bête noire, o inimigo por excelência do comunismo. Né? E quando você via ver, os 8 governantes ali reunidos eram todos de esquerda. Então, veja, se não fosse esta imensa falsificação, não é fake news. Falar de fake news, olha, isso é eufemismo. Isso não é fake news. Isso é uma visão inteira falsa. Uma obra de engenharia mesmo, né? Mantida, enganando o povo brasileiro durante 2 décadas, ou mais. Por isso mesmo, eu, quando falaram a primeira vez da candidatura do Jair Bolsonaro, eu não me entusiasmei muito. Porque eu pensava o seguinte, você quebrar esta hegemonia esquerdista da mídia é muito mais importante do que você tomar a presidência da República. Porque o presidente da República, você bota ele lá com a mídia desse jeito, a mídia vai fritar o cara. Já ficou claro várias vezes como é fácil, né, a mídia derrubar um presidente. Facílimo, né? Então, deixa eu pegar um café. Então, quando a Joyce saiu da rádio, por um problema interno lá que não veio ao caso, não, uma briga interna que não é importante para nós aqui, ela começou a montar esse sistema dela, Joyce Hasselman TV. Eu disse, Joyce, você vai ter mais sucesso do que essa gente toda, você vai vencer a mídia inteira, você está criando um império de mídia. E fiquei muito entusiasmado com aquilo, porque foi a primeira pessoa que fez um ataque frontal à mídia inteira, desmascarando todo mundo, e obteve uma audiência muito superior da Folha de São Paulo, do Globo, etc, etc. Eu falei, essa moça que está fazendo a coisa certa, e eu vou apoiá-la até a morte. Mais tarde, quando apareceu a ideia da candidatura, ela me perguntou se devo me candidatar. Eu falei, não, Joyce, porque você está começando este projeto de mídia que é o futuro do Brasil. Você largar isso para fazer uma candidatura seria uma perda. Porém, daí me explicou, o Jair Bolsonaro me pediu para ser candidato. Eu falei, opa, então aí é outro motivo. Ele sabe o que está fazendo. Ele vai precisar de apoio no Congresso, vai precisar de mão forte, e ninguém tem mais mão forte do que a Joyce Hasselman. Por que ela tem mão forte? Porque ela é anti-mídia. Ela condensa em si a verdade do jornalismo brasileiro que foi sufocada por todos esses bandidos ao longo de várias décadas. Hoje mesmo eu li um artigo do tal do Gilberto de Menstein. O Gilberto de Menstein tem uma coluna que chama Quebrando o Tabu. Hoje em dia todo mundo é assim, é o quebrador de tabus, é o marginal, é o outsider, todos eles, eu não tenho um sujeito que diga eu sou establishment, tá? Todo mundo é anti-establishment, principalmente aqueles que são o próprio establishment. Né? Então, esta pose, eu nunca me ostentei como destruidor de tabus nem nada, eu simplesmente digo o que eu estou vendo, do jeito que eu estou vendo, tá certo? Não pretendo nem escandalizar, nem anestesiar ninguém, tá certo? Mas o Gilberto de Menstein é uma dessas figuras que trabalha intensamente para a manutenção do establishment esquerdista e posa de quebrador de tabus. Ele não está quebrando tabu nenhum. Por exemplo, o sujeito fala assim, vamos destruir a família patriarcal. Eu falei, olha, há mais de 40 anos eu não vejo nenhuma família patriarcal, meu Deus do céu. Eu só vejo família onde o garoto de 14 anos manda. Né? O pater família não existe mais há muito tempo, portanto você é açoitando um cavalo morto e se fazendo de herói. Mas, vamos destruir o machismo. Eu digo, vamos, cadê o machismo? Eu ando pela rua, só vejo jovens efeminados. Será que isso aí é o machismo? Né? Então tudo isso é um fingimento, é um teatro. Né? E nós sabemos que esse pessoal da esquerda é especialista em teatro, porque já explicava o Dr. Andrew Lobachevsky que quando um grupo de psicopatas domina a sociedade, ele espalha em torno legiões de histéricos. E o que é o histérico? Histérico é o sujeito, já expliquei, que não acredita no que ele vê, mas ele acredita no que ele mesmo fala. O mundo do histérico sai da boca e entra no ouvido. Então, tudo que ele fala substitui a realidade. E tipos como Gilberto de Menstein vivem disso. Então, hoje ele estava se questionando, falou, olha,
Eu nunca vi tanta violência contra, né, nós da imprensa. Eles estão nos xingando, eles estão nos oprimindo. Eu falei, olha, vocês fizeram isso com os outros durante 30 ou 40 anos. Só que é o seguinte, vocês os atacavam, não é na internet e não é na imprensa alternativa. Vocês atacavam imprensa alternativa e internet por aqui e pela grande imprensa por cima. Vocês, como sempre, é a pressão de baixo, a pressão de cima, é a velha técnica comunista. Vocês fizeram isso durante 40 anos. Agora, surge de baixo algumas vozes que ainda não têm menor espaço na mídia, xingam vocês e agora vocês são os coitadinhos, vocês são as vítimas. Né? Quer dizer, é uma coisa muito torta, muito sem vergonha. Mas eles vão fazer isso, eles vão fazer de coitado. E note bem, nos próximos dias vai ser divulgado, a Joyce divulgou essa treta aqui, houve esse acordo dos 600 milhões para queimar a reputação do Bolsonaro, e nos próximos dias ela vai divulgar uma outra do mesmo estilo, que vem por aí por uma revista semanal também. Aguardem, vocês verão. Então, ela é uma mulher que praticamente sozinha, claro, tem outros que estão entrando no mesmo trabalho, como o pessoal do Terça Livre, do Antagonista, todos eles estão fazendo um belo trabalho, o Felipe Martins, né? Mas ela é, vamos dizer, o navio principal, ela está indo na frente, né? E ela é que está derrubando o muro. Quando ela derruba, o pessoal vem atrás. Então, só por isso aí, eu acho que ela não só merece não é que ela merece um lugar na Câmara Federal, nós merecemos tê-la na Câmara Federal e nós precisamos dela. Então aqui, já declarei o voto do Jair Bolsonaro, nem preciso explicar por quê, mas até resumo, voto do Jair Bolsonaro porque ele não promete um novo Brasil. Ele promete resolver alguns problemas específicos e determinados, dos quais ele entende, né? Então, ele prometeu resolver o problema da segurança pública, que é o maior problema brasileiro, morrendo 70 mil brasileiros por ano, e prometeu, através do seu ministro da Economia, Paulo Guedes, diminuir os impostos e movimentar de novo a economia brasileira, que está estrangulada por um governo faminto, voraz, tá certo? Consumidor de todas as energias nacionais. Ele prometeu fazer essas duas coisas, ele pode fazer. Ele disse que vai fazer algo pela educação também, mas ele não diz exatamente o que, ele também não sabe direito o que. Eu vou sugerir algumas coisas para ele. Mas ele prometeu esses dois itens. Ora, eu vejo as eleições anteriores, cada candidato publicava um livro assim, né? O meu Brasil ideal, o Brasil que nós queremos. Todos inventavam o Brasil inteiro. Mas tudo é para picaretagem, pô. Ninguém tem a capacidade de inventar uma sociedade inteira ou de reformar uma sociedade inteira. Nós temos que nos ater a problemas que estão ao nosso alcance. Eu digo, olha, o problema da segurança pública, o problema de preservar as vidas dos brasileiros que estão sendo ceifadas uma atrás da outra, o Bolsonaro tem capacidade para resolver isso, sim. E para resolver o problema da economia, para desamarrar a economia brasileira, o Paulo Guedes tem capacidade, sim. Então, por isso mesmo, voto do Bolsonaro. Agora, voto na Joyce Hasselmann, porque ela foi a primeira ameaça séria ao poder onipotente da mídia nacional, que vem nos enganando há várias décadas. É isso aí, Joyce, vamos em frente. Você ainda vai ser, não apenas deputado, você vai ser presidente da Câmara. É isso. Até a próxima, obrigado.